Pessoal, boa tarde a todos, tá? Nós vamos estar falando um pouquinho sobre progressão geométrica, o seu início, tá? De PG, tá? Vamos falar um pouquinho sobre ela nessa videoaula aqui que eu preparei para vocês, tá? Vamos lá então. A PG, né? PG é uma sequência matemática que ela tem a sua particularidade. Nesse primeiro exemplo aí, vamos entender 2, 4, 8, 16, 32. O que está acontecendo com ela? É uma sequência que você percebe que para achar o termo da frente, eu multiplico o termo de trás por um mesmo valor. Então, para chegar no 4, peguei os 2 e multipliquei por 2. Para chegar no 8, peguei o 4 e multipliquei por 2. E assim por diante. Então, eu falo que essa sequência é uma PG de razão 2 no nosso caso aí, tá? Outro exemplo, 1, 5, 25, 125, 625. Do 1 para chegar no 5, multipliquei por 5. Do 5 para o 25, multipliquei por 5. Então eu falo que é uma PG de razão 5. Nesse caso aqui, 1/3, 1/9, 1/27, 1/81. Percebe também que é uma PG de razão 1/3. Para eu chegar no nono, pego 1/3 vezes 1/3. Para chegar num 27, pego 1/9, multiplico por 1/3. Então eu falo que é uma PG de razão 1/3. No nosso último caso aí, 3 menos 6, 12 menos 24. Percebe que eu sempre multiplico pelo mesmo valor. Eu estou multiplicando nesse caso por menos 2, do que 3 vezes menos 2, menos 6. Menos 6 vezes menos 2, menos com menos dá mais, vai dar 12. E assim por diante. Então eu falo que é uma PG de razão menos 2. Percebe que a nossa razão ela foi alterada. Não é mais o R, mas sim o Q. Por que é a letra Q, né? Por causa de que vem de quociente, uma divisão. Para eu achar essa razão, eu sempre pego o termo da frente e divido pelo termo de trás. Por isso que é AN dividido por AN menos 1. No nosso caso ali, ó, vamos pegar lá em cima na primeira, 8 dividido por 4, 2. 16 dividido por 8, 2. 32 dividido por 16, 2. Então, qual que é a ideia da razão? É o termo da frente dividido pelo de trás. É isso que vai falar um pouquinho a respeito da nossa PG, tá certo? Para a gente entender esse conceito, vamos falar do coronavírus, né? É algo que está no nosso dia a dia, infelizmente, né? Essa doença mundial, essa pandemia, e ela é uma PG se a gente entender ela, tá? Vamos pensar que lá no nosso o primeiro dia, né, que ocasionou tudo isso lá na China, a primeiro dia vamos pensar que 4 pessoas foram contaminadas, né, por ter comido morcego, se foi isso mesmo que aconteceu. E vamos pensar que essas 4 pessoas, né, na sua convivência social, todas aquelas pessoas que elas conversaram, enfim, elas contaminaram sempre 2 pessoas, né? Então, no segundo dia, né, do caso da contaminação, se cada pessoa contaminou 2, no final do segundo dia, então nós temos 8 casos agora confirmados, né? É o inicial, né, o primeiro dia multiplicado por 2, né? Cada pessoa contaminou mais 2, né? No caso. E se nós continuarmos dessa forma, né, ao terceiro dia, né, as 8 pessoas que eram do dia anterior multiplicado por 2, nós temos no terceiro dia aí 16 casos. No quarto dia, 16 pessoas multiplicado por 2 de novo, né? Essas 16 pessoas, cada pessoa contaminou mais 2 pessoas. Então, no final do quarto dia, nós temos aí 32 casos confirmados. Percebe que nós temos uma sequência de casos confirmados, né? Se nós colocarmos aí, ó, 4, 8, 16, 32, é uma PG e uma PG de razão 2, né? Pessoal, agora vamos fazer a definição do termo geral, né, da formulinha da PG. Como que a gente consegue entender a definição, né? Vamos, vamos fazer aqui uma sequência, da mesma forma que nós tínhamos feito a respeito da PA, né? Nós vamos generalizar uma fórmula, né? Então, vamos pensar naquele conceito lá, né? Que para eu achar o termo da frente, necessariamente é o termo anterior multiplicado pela razão, né? A n igual a n menos 1 vezes a razão. Se eu
Quero o terceiro termo, no caso, né? Vamos exemplificar, eu preciso do quê? Eu preciso do segundo termo multiplicado pela razão. Então vamos colocar aqui que o nosso A1 é definido. O A2, então, vai ser o quê? É o primeiro termo vezes a razão, né? O termo de trás vezes a razão. Aí aqui a gente já começa a definir uma fórmula, tá? O A3, né? Se a gente parar para pensar, é o A2 multiplicado pela razão, certo? Só que o que é o A2? O A2 ali na linha de cima, percebemos que é o A1 vezes a razão. Então, no lugar dele aqui, ó, substituímos. A1 vezes Q é o A2 vezes a razão, né? Então, nós temos aí então que o terceiro termo pode ser chamado de A1 vezes Q ao quadrado, né? Lembrando aqui a propriedade de potência, potência de mesma base, né? Multiplicação de mesma base, eu conservo a base e somos expoentes. 1 mais 1, eu tenho Q igual a 2, tá? Igual não, é elevado a 2 no caso. Então, para achar o A4 necessariamente é quem? É o termo de trás vezes a razão. Então, é o terceiro termo vezes a razão. Só que o que é o terceiro termo? O terceiro termo eu posso falar que é o A1 vezes Q elevado ao quadrado. Olha ele aqui. A1 vezes Q elevado ao quadrado. Tudo isso é o terceiro termo, vezes a razão ainda. Então, propriedade de potência aqui, eu somos expoentes, eu tenho então que A1 vezes Q ao cubo. Então, o quarto termo é igual a 1 vezes Q elevado ao cubo. Se a gente continuar no mesmo conceito, o A5. O que é o A5? É o termo de trás vezes a razão. A4 vezes a razão. Só que o que é o A4? Não é A1 vezes Q ao cubo? Substituir aqui, ó. A1 vezes Q ao cubo vezes Q. Então, assim que eu posso dizer que é o A1 vezes Q elevado à quarta, certo? Com isso, a gente consegue fazer a generalização. Perceba o quinto termo. Eu quero o quinto termo, a razão ela está elevada a quanto? A 4. Eu quero o quarto termo, a razão está elevada ao cubo. Qual é a relação desse 5 em relação a esse 4? Percebe que é sempre um a menos. Então, ó, se eu quero o A4, né, no caso, como que eu consigo chegar nesse 3 aqui, né? 4 menos 1, 3, né? Se eu quero o terceiro termo, como eu chego no Q ao quadrado aqui? 3 menos 1, 2, né? Então, se eu quero um termo imediatamente da frente, né, um AN, né, o enésimo termo, como é chamado, como que eu consigo definir a fórmula para ele, né? Bom, tá aí, ó. O enésimo termo, como que eu consigo achar? É o A1 vezes a razão elevado a n menos 1, né? Certo? Então, essa daí é a definição do termo geral que nós conseguimos fazer. Se eu quero, por exemplo, aí vamos pensar, eu quero o A10, né? O décimo termo. Como que eu consigo achar o A10? É o A1 vezes a razão elevado a quem? 10 menos 1, 9, certo? Então, essa daí é a formulinha, a definição do termo geral da nossa PG. Tá certo, pessoal? Pessoal, vamos entender a formulinha da PG nesse exemplo aqui, tá? Vamos citar o exemplo que eu falei do coronavírus lá, que no primeiro dia 4 pessoas foram contaminadas e nos dias seguintes cada pessoa contaminava mais 2 pessoas, né? Então vamos colocar o exemplo aqui, ó. Então nós temos a sequência lá, 4, 8, 16, 32, né? No primeiro dia 4 pessoas, no segundo 8, no terceiro 16 e assim por diante. Quero saber quantos casos teremos em 10 dias, né? No final do 10º dia, quantas pessoas foram contaminadas com esse vírus aí diante dessa questão. Lembra da nossa formulinha, o termo geral, né? A n igual a 1 vezes Q elevado a n menos 1, né? Vamos substituir. O n, no nosso caso, é o 10, então eu quero saber o décimo termo. A1, quem que é o A1? É o 4, é o primeiro termo. Está aqui no lugar. Vezes a razão. Qual é o valor da razão? É o 2, nesse caso, né? Elevado a n menos 1, 10 menos 1, tá certo? Fazendo as contas, né? 10 menos 1 é 9, então nós temos 4 vezes 2 elevado a 9. 2 elevado a 9, lembrando que eu não multiplico primeiro, eu faço a potência. 2 elevado a 9, 512.
512 vezes 4. Nós temos aí no final de 10 dias que 2.048 pessoas estariam com essa contaminação, né? Nós temos 2.048 casos aí. Tá certo, pessoal? Abraço, até mais.